Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Schiller é o Pedro, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Bandeirantes. Gente, Simone Tebet vai ser candidata à presidência da República. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio, Thaís? Olha, as peças vão se movendo na sucessão, né? Eu digo sempre que as abóboras vão se acomodando na carroça aí da sucessão presidencial. Essa semana a gente teve algumas movimentações importantes. Uma delas é esse anúncio feito pelo Baleia Rossi, presidente do MDB, da candidatura, da pré-candidatura da senadora Simone Tebet, né? Mas só para dar o quadro mais geral para o nosso ouvinte, a gente teve várias movimentações, essa foi uma delas, né? Depois nós tivemos uma reunião da União Brasil, onde o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta não abriu mão propriamente da candidatura, da pré-candidatura, mas botou, sei lá, como é que a gente diz, o gato no telhado, né? O gato subiu no telhado. Ele disse, olha, eu possivelmente vou ao Legislativo, talvez a deputado, a senador por Goiás, e basicamente abriu mão da candidatura e falaram muito na candidatura Sérgio Moro. Isso na União Brasil, que é um partido grande, né, resultado da unificação aí do Democratas e do PSL, né? O dado curioso da reunião é que, num certo momento, o futuro presidente do partido, Luciano Bivar, teria dito, olha, quem sabe eu posso ser o candidato, né? Luciano Bivar, que é um velho político, né, com muito pouca expressão, mas sempre foi um hábil negociador daquela pequena legenda que ele, na verdade, é uma espécie de proprietário, né, do PSL, e agora criou essa grande fusão, acaba presidente de um grande partido, para ver como é que é estranho, muitas vezes, esse quadro partidário brasileiro, né? Então teve esse movimento do Luiz Henrique Mandetta, que na minha interpretação é uma clara sinalização na direção da candidatura do Sérgio Moro, né? E isto é muito importante porque o Sérgio Moro vai consolidando uma posição, a União Brasil tem muita base nos estados, né? Tem fundo eleitoral, tem dinheiro, enfim, é uma sinalização, na minha visão, relevante, né? A gente tem, do outro lado, uma confirmação por parte do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, de que pode ser candidato, que é candidato, pré-candidato, né? Isso tem sido uma ênfase do Gilberto Kassab, presidente do PSD, de que o PSD tem que ter candidato, que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é o político mais mineiro da história de Minas Gerais, né? Porque ele, para dizer alguma coisa que fuja do protocolo, olha, é difícil. A frase mais radical que ele disse, acho que nos últimos anos, foi essa semana, dizendo, olha, estou ali no meio desses pré-candidatos, né? Então, teve esse momento. E ontem nós tivemos o ingresso do general Santos Cruz no Podemos, que também é uma sinalização na direção do Sérgio Moro. Fora isso, continua o fiasco, né, tecnológico aí do PSDB, que se espera que termine no domingo, as prévias que nunca terminam, né? Então, quer dizer, a sucessão presidencial vai se organizar. Qual é o sentido disso, Pedro? Especialmente no caso da Simone Tebet. Os partidos, nesse momento, lançam balões de ensaio. É basicamente isso. Quer dizer, os partidos no Brasil, primeiro, não são partidos, né? São siglas, são grandes aglomerados de lideranças regionais. A maior delas é o MDB, o partido que tem mais vereadores, tem um pouco mais de 7 mil vereadores no país, portanto, é um enorme partido em termos de extensão, tem uma base grande, né? Teoricamente, poderia ser um partido competitivo, né? Tem estruturas regionais, tem liderança, tem governadores e tal. Agora, como ele é um conglomerado, ele é uma federação de lideranças, vamos pensar assim, lá em Alagoas é o clã dos Calheiros, né? Clã dos Calheiros, Renan Calheiros, e seu filho governador. Qual é o interesse do Renan Calheiros? Qual é o interesse da família? É uma aliança com o Lula para eleger o filho do governador Calheiros, né? O filho do Renan Calheiros, ao Senado. Eunício Oliveira, no Ceará, o mesmo caso. Então, no Nordeste, as elites do MDB tendem a simpatizar com o Lula. Por quê? Porque é uma questão pragmática, né? Você faz aliança com o Lula, você tem já um puxador de votos que vai fazer 50%, às vezes até mais, na eleição presidencial. Lá no Sul, o quadro é diferente. Por exemplo, você tem o deputado Osmar Terra, que é aliado do presidente Bolsonaro, é um deputado forte lá na região das Missões, ele percorre o estado e puxa o MDB lá para uma posição mais independente, ou até mesmo em várias regiões
né, de apoio, ou de simpatia, ou de aproximação com o eventual por a candidatura a Bolsonaro. Então, quer dizer, é um partido muito diferente no Brasil inteiro. Quando lança Simone Tebet, com essa lógica, bom, ela é uma MDBista histórica, filha do Rames Tebet, militou a vida inteira no MDB, é uma mulher combativa, se destacou na CPI, Covid, etc. Qual é a lógica disso? Aparecer, primeiro, mídia, né? E, eventualmente, uma negociação futura. Qual é a negociação futura? Vice pode ser vice de quem? O próprio Sérgio Moro, ou vice numa chapa, eventualmente, com o PSDB. Acho muito difícil. O MDB teve candidatura, realmente, com o Quércia e o Ulisses Guimarães. Mas isso nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, 25, 20, 30 anos atrás, 89, depois 94. Né? Depois disso, praticamente alugou a sigla para o Henrique Meirelles, né? Estou aqui usando uma expressão meio forte, mas não é no sentido negativo, no sentido, quer dizer, alguém que era completamente de fora, que bancou a própria campanha, que não gastou o fundo eleitoral, que foi o Henrique Meirelles, que fez 1,3% nas eleições de 2018. Então, o MDB não tem tradição de ser um partido protagonista, é um partido de composição parlamentar, né? Funciona bem para vice, porque daí empresta essa estrutura toda, compõe o poder, negocia cargos os mais variados na estrutura federal e assim por diante, né? A minha impressão, quer dizer, é que a terceira via vai se afunilando, vai se direcionando à figura do Sérgio Moro. Ele já está em pesquisas aí entre 8% e 11%, acho que tem condições de fato aí de eventualmente ser o único candidato que se afirme nessa série de balões de ensaio. E continuo achando, me cobrem depois, que o PSDB, mesmo com essa confusão aí, vai ter candidatura. Porque se não tiver candidatura, é o fim do partido, né, que sempre foi protagonista nas eleições presidenciais. Ô Chile, esses movimentos todos, assim, eu sempre me lembro, quando eu vejo isso, eu lembro de um, eu não diria que era um recurso que o Zósimo Barroso do Amaral, o maior dos colunistas da imprensa brasileira de todos os tempos, ele usava para definir alguns acontecimentos. Ele dava a informação e na última linha ele colocava assim: não é nada, não é nada, não é nada mesmo, né? A gente percebe que, por exemplo, o Mandetta ficar ou não ficar, ser candidato a deputado, não sei o quê, ficar à disposição do Brasil, como ele diz, não significa nada, né? Ele tem como é que eu diria, tem um papel muito limitado, né? Tem um espaço muito limitado nessa questão da sucessão presidencial. A Simone Tebet, na prática e a rigor, está buscando uma saída honrosa, porque se ela for bater chapa, se ela for disputar a reeleição para o Senado com a ministra Tereza Cristina, ela corre o risco de uma grave humilhação histórica, humilhação nas urnas. Então, para ela é melhor dizer: olha, não sou candidato ao Senado porque serei candidato a presidente da República. Até porque vai que sobra ali uma vaga de vice, né, de alguém. Assim, o Santos Cruz, se filiando ao Podemos, qual é mesmo assim, é aquela coisa, não é nada, não é nada, não é nada mesmo, do ponto de vista eleitoral que eu falo, né? Ele tem sido apontado, porque isso mostra que o Bolsonaro está perdendo ali os seus, como é que se diz, as pessoas que o levaram ao poder. Santos Cruz? Não, né? Enfim, o que a gente percebe é que são personagens que ficam ali de alguma maneira tentando virar protagonistas, mas cá para nós, você não acha não, Schiller, que o papel de personagens assim será muito limitado em 2022? Olha, eu concordo totalmente, Cláudio. A política é feita disso, né? A política é um grande teatro, você ocupa espaço. Vamos lá, Simone Tebet, eu concordo, é um balão de ensaio, né? A única coisa de todas as candidaturas aí, as que não são balão de ensaio, na minha visão, é uma candidatura eventual do PSDB, não sei se vai ser o Dória ou o Eduardo Leite, porque é um partido protagonista, eu não consigo ver a eleição sem uma candidatura do PSDB, eu acho que o PSDB não é um partido de composição, né? Especialmente se o João Dória ganhar a eleição, é um projeto pessoal, aí, mais do que qualquer coisa, né? Então vai ser candidato, tem estrutura, é governador de São Paulo, etc. Então, ele não é balão de ensaio. E a outra que não é balão de ensaio é Ciro Gomes, que é candidato há 12 anos já, tem estrutura, está em campanha, vai ser candidato, né? Foi eclipsado pelo Sérgio Moro, vamos lembrar, né? Ciro Gomes que vinha apontando, veja como é difícil furar o bloqueio dessa polarização, né? O Ciro Gomes contratou um marqueteiro,
João Santana, mudou o marketing, apareceu, está em campanha há muito tempo já, não consegue. Vai a 7%, vai a 8%, 6%, a gente analisa muita pesquisa aqui, ele não consegue consolidar uma terceira via. Né? E aí você tem, o resto é tudo balão de ensaio, inclusive Sérgio Moro. Quando eu digo que há uma convergência para o Sérgio Moro, eu digo pelo seguinte, Cláudio, vê se tu concorda comigo. Sérgio Moro tem um argumento. Sérgio Moro tem um argumento. Foi juiz da Lava Jato, ele disse isso, né? Quando perguntaram para ele lá no encontro do MBL, o senhor não tem medo, o senhor não tem... Não, como eu medo? Eu fui juiz da Lava Jato, fui aplaudido. Quer dizer, tem um argumento. Qual seria o argumento do Rodrigo Pacheco? Qual seria o argumento do Henrique Mandetta? Qual seria o argumento da Simone Tebet? Né? Eu vou arriscar um pouco. Qual seria o argumento do PSDB? O PSDB vota 90% com o governo no Congresso Nacional. A bancada agora na PEC dos precatórios foi 70% a favor, 30% contra. O PSDB ninguém sabe como é que vota, se é base do governo, se é base do governo não é, mas também base da oposição não é, né? Então, o problema da terceira via é que a terceira via não tem identidade, ela não tem cara para mostrar. E por isso que a única terceira via que parece viabilizar, ou parece que tem um caminho ainda distante de viabilização, é alguém que vem de fora do mundo político, no fundo, que é o Sérgio Moro, né, que foi um algoz do PT num certo momento, aliou o Bolsonaro num certo momento, rompeu com o Bolsonaro em outro momento, e que tem essa memória da Operação Lava Jato, que foi uma operação, no fundo, né, não vou dizer, vou abusar um pouquinho da expressão aqui, mas contra o sistema político, desafia o sistema político, né? Então é complicado, eu diria assim, concordo inteiramente contigo, esse é o teatro da política, os partidos fazem esse teatro para buscar composições, não é? E a partir daí espaços políticos de negociação para 2022. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, trazendo análise política para os nossos ouvintes. Um grande abraço para você, Schiller, até segunda. Até segunda, grande abraço.